Bom dia, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui. Nós sempre estamos trazendo uma reflexão no final da semana e no início da semana. Legal? Fizeram uma pergunta, uma das pessoas, um dos meus acompanhantes, que eu não digo seguidores, porque seguidor é aquele que deixa o seguido pensar por ele, mas acompanhante é aquele que tem vida própria, ainda que seja acompanhado por um bom pensador. Disse: doutor, o senhor poderia falar alguma coisa sobre a questão de consumidor e consumismo? O consumismo é uma doença, está baseado na estrutura psicológica do indivíduo, e até certo ponto isso aí trouxe uma profunda reflexão como professor e como psicanalista clínico que trata exatamente das compulsões de gastos. Primeiramente, historicamente falando, nós observamos que a palavra consumidor ela é nova no nosso vocabulário, porque antes da Revolução Industrial, vamos aqui fazer um ponto histórico, não havia moeda representativa em questão do que se nas compras e vendas, não havia isso. Havia simplesmente troca de mercadorias, ou seja, você precisava de arroz, eu trocava por feijão, você precisava de carne, eu trocava por óleo. Ia ser essa troca de mercadorias para que cada um pudesse satisfazer suas necessidades básicas. Eu chamo de necessidades básicas. Aquele período medieval, né? Muito antes do Renascimento, bem atrás ali, onde havia esse costume. Então não havia consumidores, havia pessoas que trocavam as mercadorias para a sobrevivência, ou seja, a manutenção da sobrevivência. Ainda não havia a palavra consumidor antes da Revolução Industrial. Então, estão entendendo? Vamos lá, um pouco de história agora. Vamos voltar atrás na questão até histórica bíblica. Eu não sei se os senhores percebem, mas mesmo na própria Bíblia, permita-me aqui citar que eu sou um homem de fé e um homem de ciência. É bom que entenda isso, tá? Eu conheço Deus de uma forma experimental muito gostosa. Cada vez que eu mergulho na ciência humana, eu descubro Deus. Talvez você que seja relativamente um ateu, mas é crente, porque quando você crê que é ateu, você já é crente. Entendeu a diferença? Diz que não havia consumismo, lembra? O povo de Israel, ele só pregava o maná para um dia, até que o próprio Deus dizia: não deixe para o outro, porque Jeová Jireh. E também, quando a gente viaja dentro do aspecto bíblico, a gente vê que nas palavras neotestamentárias de Cristo, ele diz: não vos preocupeis com o dia da manhã. Ou seja, viva cada dia seu momento, conforme a necessidade básica, Deus o suprirá. Então percebemos que não existe nem no aspecto bíblico questão de consumidor. Essa palavra foi adentrada no nosso vocabulário humanitário a partir do momento da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Eu acho que os meninos que são meus alunos na universidade, outros alunos que já foram, inclusive eu estou muito orgulhoso, recebi um telefonema hoje de um aluno da Universidade de Rio Verde, que foi meu aluno há muito tempo atrás, meu aluno de biologia, que eu ensinava filosofia para ele, e ele trouxe muita alegria para mim quando relembrava as nossas aulas ali na Universidade de Rio Verde. Então preste atenção, a partir do momento da Revolução Industrial, que foram o movimento das máquinas substituindo a mão de obra do homem, olha aqui, a máquina começou a substituir as obras do homem e automaticamente começaram a surgir estoque de produção. Então, no lugar onde havia troca, agora não, surgiu o quê? Estoque de produção. A partir desse momento que começou a surgir estoque de produção, começaram as representações de valores. E dentro desse estoque de produção, foi o primeiro gênero do que nós chamamos de capitalismo. É quando a pessoa gerava mais do que era necessário para a sua sobrevivência. Após a Revolução Industrial. Os senhores podem ver automaticamente, lendo a história antiga, aliás, a história medieval para a história do Renascimento, você vai perceber ali exatamente naqueles séculos
onde houve a Revolução Industrial na Inglaterra, lembremos disso, tá? Revolução Industrial. Então, a partir daquele momento, começou a surgir os Gs do capitalismo e começaram a surgir estoques. E a partir desse momento de estoque, o que aconteceu nas pessoas, nos patrões, que começou a surgir exatamente a burguesia patrona, que produzia as grandes riquezas para poder distribuir, começaram a desenvolver o aspecto de consumidor. Ou seja, o estoque estava além do gasto para o produtor e precisaria esse estoque ser enviado para alguém. Aí começou a surgir a figura do consumidor. E para que esse consumidor pudesse consumir além da sua necessidade, precisaria fazer algumas propagandas, algumas coisas para poder induzir as pessoas, preste atenção, consumidor até aí, tá? Induzir as pessoas a comprar. Tudo bem? Tudo bem. Até aí não havia surgido o consumismo, não. O consumidor. A partir desse momento, as pessoas começaram a consumir com dor, eu quero agora até fazer assim, um neologismo, aquilo que talvez não era somente para a sua sobrevivência, mas começaram até certo ponto realizar de forma compulsiva uma coisa que não tinha nada a ver com a necessidade básica, mas por enquanto ainda não havia a palavra consumismo. Com a evolução histórica da produção e também do fortalecimento do capitalismo, precisaria fazer alguma coisa, a classe dominante precisaria fazer alguma coisa para poder vender, para poder traduzir o estoque em dinheiro, em capital. Então o que eles fizeram? Eles começaram a produzir uma ideia de consumismo, inclusive toda palavra, todo sufixo ismo está ligado à ideologia, viu? Ideologia, o que é ideologia? É aquilo que manipula o ser humano, é aquilo que produz na classe dominante um desejo de fazer o desejo do outro. Ideologia é uma manipulação. Então o consumismo começou a surgir exatamente como manipulação, lembremos disso. E como é que desenvolveu essa questão de consumismo com manipulação? Foi através das revoluções tecnológicas, através da evolução do próprio ser humano e da história. E eles também, antes que fizessem isso, começaram a surgir as ciências, né? As ciências psicológicas, as ciências sociais, tudo na perspectiva do Renascimento. Então eles perceberam que o ser humano poderia ser manipulado. E o ser humano pode ser manipulado, viu? Desde que ele não tenha vida própria. Até hoje ainda o é, não é? Eu fico tão triste quando eu vejo as pessoas sendo manipuladas por coisas tão fáceis, não é? As pessoas garantem riqueza do dia para outro, vem aqui que você vai ficar rico, 10 passos, 15 passos, 6 passos, fica aqui no confinamento durante uma semana que você vai ser transformado o resto da vida. Ô, gente, infelizmente eu, como base científica e aquilo que eu tenho experiência dentro do meu consultório, isto é simplesmente uma manipulação da fraqueza do desejo, da angústia do ser humano. Tá? Não esqueça isso, porque a transformação e a construção do ser humano é de forma individual, não é coletiva. Qualquer ambiente que eu sou convocado para transformar a minha vida, eu estou sendo manipulado. Aí na troca das emoções eu saio de lá como se estivesse encarnado em um deus grego, ou então do próprio Deus, criador do universo, você sente o semideus, e de repente você percebe quando sai do confinamento que a vida lá fora é totalmente inverso da fantasia daquele momento que você vivia. Mas voltemos à questão do consumismo. Então a questão do consumismo, a ideologia manipuladora. Então o que é o consumismo no aspecto histórico? Exatamente a classe dominante produzindo por meio de propagandas e mensagens subliminares, trazendo alguma coisa no seu inconsciente e na estrutura sua psicológica, tá? Olha que coisa maravilhosa. Você sabia, por acaso, você está assistindo a TV e de repente você está com sede? Olha aqui como é que funciona a sua mente na questão de consumismo.
aí de repente você está com sede, aí de repente quando você está vendo um futebol ou alguma coisa que você goste, aí passa embaixo, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Aí você está com sede, no momento em que você for abrir a geladeira para tomar água, aquela pulsão do inconsciente, pelo aquele prazer que já está em você pelo consumismo, faz você beber Coca-Cola. A ideologia é incrível, né? Por isso que então o consumismo é uma ideologia manipuladora que foram colocados no inconsciente coletivo após a Revolução Industrial e após a Evolução Tecnológica. As empresas hoje estão mais investindo em propaganda para os consumistas do que para o próprio bem-estar de sobrevivência da humanidade. Percebe isso? Os senhores estão percebendo? Agora, vamos dizer a base clínica do consumismo. Primeiramente, quando uma pessoa torna-se consumista, é porque a publicidade, o ambiente, desencadeou nele um gatilho de alguma coisa que aconteceu na sua história pessoal. Ou seja, quer ver? Tudo que você desejou na infância e tornou-se um trauma por não ter condições de tê-lo, ou porque você foi obstruído em tê-lo, esse desejo se torna reprimido. Quando você na vida adulta tiver condições de obter alguma coisa pelo fazer, obtendo ter, o seu gatilho da memória abre aquele desejo não realizado e inconsciente de infância e você começa a tentar substituir aquilo que você perdeu, que você não teve nos momentos atuais. E por que o consumista adoecido nesse aspecto, ele torna cada vez pior? Porque cada vez que ele tenta substituir a perda, mais o vazio aumenta. Os senhores estão percebendo, mais o vazio aumenta. Quer ver? Todo consumista também pode ser baseado em tudo que se perdeu na infância, ou seja, quer ver? Quando os pais são automaticamente burgueses, estamos fazendo uma linguagem histórica nos dias atuais, de repente eles perdem tudo. Aí surge o consumista e aquele consumista que não quer desprezar, que não deixa aquelas coisas antigas. Quer ver um consumista que eu quero chamar assim de, numa linguagem, no neologismo mauriciano que diz assim, é um neologismo bipolar, quer ver? E permita que esse substitutivo. É aquele cara que além de ter a mania do neofilismo do novo, e ainda não se desapegou daquilo que é velho. Existem consumistas assim? Olha que você vê que ele está com dois transtornos. Tanto substituir aquilo que ele não tinha na infância, como também ter medo de perder aquilo que ele viu alguém perder na infância. Então ele jamais quer viver o quadro que ele viveu nas dores e traumas do passado. A história pessoal de cada um, em nível de inconsciente, é que determina o seu comportamento hoje. Não esqueça isso, viu? Olha aqui, a sua história pessoal determina seu comportamento hoje, pessoal e coletivo. Porque você não é um ser alienado da sua história pessoal desde a vida intrauterina. E eu quero aqui reafirmar uma coisa aos senhores socialistas, os senhores que gostam de movimentos sociais, que nenhum movimento social, ele se torna social, a não ser por um transbordar individual. Então todo social vem do individual, viu? Isso é fundamental. Agora voltemos à questão do consumismo. E cada dia, o que acontece? De um lado, está o adoecido de infância pelos traumas do não ter e agora querer ter e guardar. De outro lado, a mídia que investe muito no psicologismo. Inclusive a mídia, gente, é incrível. Quer ver o que a mídia faz? Você vai lá e tem uma ideia, tem aquela coisa, o desejo de ter alguma coisa, mesmo que não é seu, tá? Olha aqui. Aí a mídia, os bancos, principalmente os bancos, eles estudam isso. Aí chega, você vai o saldo, aí aparece lá assim, 100 mil à sua disposição, fale com o seu gerente, 100 mil é seu. Olha a ideologia manipuladora do consumismo. Aí você cria a fantasia que aquilo é seu. Aí você vai e automaticamente se destrói.
Porque você começa a viver um patamar que não é seu na realidade. Consumismo está ligado à questão histórica pessoal. Consumismo está ligado às perdas por meio de substituição. Consumismo também está ligado à questão do desafio do status quo. O que é status quo? É quando você se compara ao outro para a sua qualidade de vida. O cara comprou um carro, eu vou comprar também, fulano está assim, fulano está assim. Outra coisa, você percebe que às vezes a sociedade capitalista, ele analisa o outro pelo que tem? Inclusive é sério isso, cuidado, analisa o outro que tem, viu? Engraçado, o capitalismo voltou ao período medieval sem entender no inconsciente coletivo da humanidade. É como se fosse antigamente para as meninas casarem lá, bem antiga, na história antiga, era necessário dar um dote, né? Lembra disso, o dote que era dado aos pais, aquela luta para que haja o casamento, para preservação tribal, lembra-se disso? Agora, ultimamente estamos vivendo os arquétipos que o Jung chama das cavernas dos homens do passado. Então, o que acontece? Todos estão sendo explorados inconscientemente pela publicidade da mídia, porque tem estoque por meio do capitalismo de forma avantajada e produz no indivíduo algo que ele não precisa. Eu vou terminar minha fala, que eu acredito que vocês já estão assim, puxa vida, o doutor fala, que coisa maravilhosa, mas escute aqui. Antes de você comprar qualquer coisa, eu gostaria que você fizesse 3 perguntas. A primeira pergunta, é fantasia da minha mente? Isso é a lucidez, chama-se lucidez de interferência anti-ideologia consumista. É fantasia? Não compre. Porque a fantasia nunca vai ser realizada pela compra. Cada vez que você compra, você alimenta uma fantasia mais doentia. Segunda questão, é um desejo? É um desejo? O que é o desejo? É a base da fantasia. Entendeu? A fantasia alimenta o desejo e o desejo sustenta a fantasia. Cada vez que você não promove uma lucidez nessa atitude de compra, você está sendo cada dia mais manipulado pelo sistema ideológico do consumismo. Terceira coisa, é necessidade? Aí eu vou dizer, aí você pode dizer sim, agora doutor, você vai dizer que compra. Eu vou dizer tudo bem, mas antes de você comprar, você tem que dizer uma necessidade prioritária ou secundária? Olha para você ver, viu? Porque às vezes existem necessidades prioritárias e secundárias. Se você for um consumista, você vai pela prioridade até certo ponto secundária. Já viu aquela pessoa que compra devendo? Já viu aquela pessoa consumista tão doentia que só é motivada pelo trabalho se estiver devendo? Olha o ponto que nós chegamos, senhores. Eu conheço pessoas que é motivado a dever para trabalhar, para pagar. E o senhor já pensou que nível clínico de comprometimento psicológico essa pessoa está vivendo? Mas tudo bem. Agora eu pergunto a você. Você é consumista? Você é consumidor? Ou você já tem a lucidez de comprar somente aquilo que é necessário? Agora as pessoas podem perguntar, mas doutor, eu nunca posso realizar meu desejo? Sim. Como que é realizar o seu desejo? É a partir do momento que você percebe que você tem estrutura básica, não para realizar um desejo que foi reprimido ou retirado de infância, mas é um desejo real do dia de hoje. Quer ver? De repente você fala assim, eu tenho o desejo de ter um carro. Olha aqui. E de repente você tem condição de ter um carro. Esse carro não é para substituir seus brinquedos que na infância você não teve. Sim, você pode comprar, desde que não seja comprar um carro de carnê, né? Porque a partir do momento que você realiza um desejo devendo, já é consumismo. Entenderam o que eu disse? Meus queridos, foi um prazer. Inclusive, eu não sei se meu querido que me perguntou, eu respondi bem a você. Então, por favor, aquela história que quando você tem o suficiente para viver, seja feliz. Eu não estou fazendo aqui a apologética da pobreza. E também não estou fazendo apologética contra a riqueza. Eu estou aqui para encerrar. O dia que você tiver a maturidade de possuir sem ser possuído,
você é um homem ou mulher de estrutura profundamente realizada. Tá ok? E somente quem pode delimitar entre o que tem necessidade, o consumidor e o consumista, é a nossa lucidez, é a nossa maturidade emocional, resolvendo nossos conflitos, resolvendo nossos traumas, porque análise é trabalhar o trauma sem substituição, é trabalhar a perda sem substituição, é reescrever sua história, colocar no mesmo lugarzinho onde estava, quando o gatilho da memória abrir, é uma abertura sem dor. Um forte abraço para vocês, um beijo no coração, acompanhe nas redes sociais, às vezes meus vídeos é um pouco delongado, eu ainda não sei, inclusive se alguém puder me ajudar aí, que eu ainda não sei colocar nada, às vezes eu coloco só no meu YouTube, por favor, no YouTube estão todas as minhas palestras, as minhas aulas, os nossos encontros, as minhas músicas, está tudo no meu YouTube. Colocar Dr. Maurício Ferraz Abad no YouTube, vocês vão me achar por aí. É porque eu não tenho ainda esse traquejo, tá? Ainda bem que eu não tenho, porque às vezes eu não quero manipular, tá? Eu não estou querendo manipular a massa, nem automaticamente fazer a cabeça do ser humano, que eu quero que você seja livre. E quando alguém chega em meu consultório para fazer análise não é manipulação, é cada encontro produzindo no meu paciente uma senha individual, que só ele tem acesso. Um beijo no coração e um abraço para vocês.